E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O Flamengo iniciou oficialmente sua jornada rumo a um dos desafios mais aguardados da temporada internacional. Na manhã deste domingo, a delegação rubro-negra pisou em solo catariano, trazendo consigo não apenas malas e equipamentos, mas também o peso de representar o futebol brasileiro em uma competição que promete elevar o nível de exigência. A chegada ocorreu no início da manhã no horário de Brasília, marcando o começo de uma nova etapa após a emocionante conquista do Campeonato Brasileiro. A viagem, que teve início na tarde de sábado, se transformou em uma verdadeira maratona aérea. Foram aproximadamente 18 horas de deslocamento até Doha, incluindo uma parada estratégica em Lagos, na Nigéria, para reabastecimento durante a noite. Ao aterrissarem no Catar, os jogadores encontraram um ambiente completamente diferente do ritmo brasileiro, especialmente por conta do fuso horário. São 6 horas de diferença, o que fez com que o desembarque fosse registrado no início da tarde local. Pensando no desgaste físico e emocional, o departamento de futebol montou uma operação especial para assegurar que o elenco tivesse descanso de qualidade durante o voo. Os atletas aproveitaram o período de folga concedido após o título nacional para recarregar as energias, chegando ao Oriente Médio com foco total na disputa intercontinental. O clube preparou um ambiente confortável e silencioso, permitindo que todos desembarcassem mais recuperados para enfrentar a intensa sequência de jogos que se aproxima. Instalado em um hotel de luxo a poucos minutos do aeroporto, o Flamengo terá à disposição uma estrutura de alto nível. O local fica a cerca de 30 minutos do estádio que receberá as partidas do torneio e a menos de 20 do moderno centro de treinamento Al-Ersal, escolhido pela comissão técnica para os ajustes finais antes da estreia. Cada detalhe da logística foi desenhado para oferecer o máximo de comodidade e prontidão ao elenco. A caminhada rubro-negra na Copa Intercontinental começa já nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro, às 2 horas da tarde pelo horário de Brasília, diante do Cruz Azul. Em caso de triunfo, o próximo rival será o Piramides, do Egito, no dia 13. O Paris Saint-Germain aguarda o vencedor desta disputa na grande decisão, marcada para o dia 17. A expectativa cresce, e a nação se prepara para viver dias de pura adrenalina. À medida que os primeiros treinos se aproximam, cresce a dúvida sobre quais ajustes a comissão técnica fará para adaptar o time às condições climáticas e ao ritmo de jogo que encontrará no Catar. O clima quente, os campos mais duros e a velocidade da bola no gramado local podem obrigar o Flamengo a rever estratégias, criando uma atmosfera de mistério sobre a postura tática que será adotada diante do Cruz Azul. O torcedor começa a imaginar quais peças ganharão protagonismo já na estreia. Outro ponto que mexe com a curiosidade da nação é o impacto da longa viagem no desempenho físico do elenco. Embora o clube tenha preparado uma logística detalhada para minimizar o desgaste, ainda existe expectativa sobre como os jogadores responderão nos primeiros dias. Será que o time chegará com intensidade máxima? Haverá mudanças na formação inicial devido à condição física? Essas perguntas alimentam conversas, debates e análises desde o desembarque em Doha. Além disso, o clima de competição internacional traz um ingrediente especial, a possibilidade de reencontros inesperados e cruzamentos históricos. Cruz Azul, Piramides e até mesmo o poderoso Paris Saint-Germain representam estilos completamente diferentes de futebol, o que desperta a imaginação dos torcedores. Como o Flamengo se comportará diante de equipes com culturas táticas tão distintas? Haverá surpresas na preparação? A cada detalhe revelado, cresce o suspense. Por fim, a proximidade da decisão mexe profundamente com os bastidores da competição. Informações de imprensa local afirmam que emissários de clubes europeus estarão presentes nos jogos do Flamengo para observar atletas específicos, o que adiciona um componente extra-viagem, a vitrine mundial. Será que algum rubro-negro chamará a atenção? Haverá sondagens inesperadas? O cenário cria uma narrativa repleta de possíveis reviravoltas, deixando a torcida em estado de alerta e empolgação. Diante desse cenário cheio de expectativas, a pergunta que ecoa entre os rubro-negros é inevitável: como vocês, torcedores, estão enxergando a preparação do Flamengo para essa Copa Intercontinental?
A logística bem planejada e o foco total da delegação indicam um time pronto para competir em alto nível, mas será que isso basta para encarar adversários tão distintos e determinados? Outro ponto que desperta debates é o estado físico e mental da equipe após a longa viagem e o recente título brasileiro. A nação acredita que o elenco chegará com o mesmo ritmo avassalador que apresentou na reta final do Brasileirão? Ou será que o desgaste acumulado pode pesar nas primeiras partidas? Queremos saber o que passa pela cabeça da torcida que vive cada detalhe com intensidade. Além disso, muito se fala sobre o Cruz Azul e o Piramides, mas os torcedores realmente veem essas equipes como grandes obstáculos no caminho do Flamengo? Vocês consideram que o rubro-negro entra como favorito absoluto nessa competição? Ou enxergam riscos que talvez parte da mídia esteja ignorando? A opinião da arquibancada é fundamental para entender o clima ao redor da equipe. E, claro, a pergunta que mexe com o coração de qualquer flamenguista: o que vocês esperam dessa possível final contra o PSG? Acreditam que o Flamengo está pronto para encarar estrelas mundiais e escrever mais um capítulo histórico? Ou preferem focar passo a passo, sem antecipar o duelo decisivo? A voz da torcida é o termômetro da emoção nesta jornada rumo a um título internacional tão simbólico. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Ninguém esperava, mas a mensagem que surgiu nesta manhã reacendeu lembranças que seguem vivas no coração da nação. Jorge Jesus, o Mister, parabenizou publicamente o Flamengo pela conquista do tetracampeonato da Libertadores. E foi justamente o tom emocionado do treinador que chamou a atenção, fazendo muitos torcedores relembrarem a era mágica de 2019. Em poucas palavras, Jesus fez o rubro-negro voltar no tempo, um gesto simples, mas capaz de provocar um impacto gigantesco na torcida. Desde a sua chegada em 2019, o treinador português criou um laço único com o Flamengo, muito além dos títulos. Mister conquistou o elenco com disciplina, intensidade e uma proposta de jogo agressiva que se tornou símbolo daquela temporada histórica. O time que encantou o Brasil e a América do Sul não apenas venceu, mas impôs um estilo que até hoje serve de referência para a própria instituição e para diversos profissionais do futebol brasileiro. Mesmo após deixar o clube, Jorge Jesus nunca se distanciou completamente do Flamengo. Suas entrevistas, declarações e gestos públicos sempre carregam um tom de carinho e respeito pela instituição que o projetou de forma definitiva no cenário sul-americano. Ele segue acompanhando o dia a dia rubro-negro à distância, comentando partidas, elogiando desempenhos individuais e mostrando que a conexão estabelecida em 2019 permanece viva e intensa. A lembrança do Mister também reacende debates internos e conversas entre os torcedores sobre o impacto que sua passagem deixou no clube. Muitos acreditam que a mentalidade vencedora consolidada naquele ano ainda influencia decisões da diretoria e o perfil de treinadores escolhidos desde então. A forma como o Flamengo joga, pressiona e se impõe em campo carrega resquícios nítidos do DNA implementado por Jorge Jesus. Agora, com a conquista do Tetra, a mensagem do Mister surge como uma espécie de selo emocional que reforça o vínculo entre passado e presente. O gesto pode até ser simples, mas simboliza a ligação afetiva construída com a maior torcida do país, um laço que o tempo não apaga e que, ao que tudo indica, continuará sendo celebrado sempre que o Flamengo alcançar feitos grandiosos. A fala de Jorge Jesus também abriu espaço para uma pergunta que imediatamente tomou conta das redes sociais: seria esse apenas um parabéns, ou uma sinalização mais profunda? O tom nostálgico, aliado ao momento de euforia pelo tetracampeonato, fez parte da torcida acreditar que Mister poderia estar deixando no ar algo maior do que aparenta. A dúvida começou a crescer, alimentando teorias e debates inflamados entre rubro-negros. Outro ponto que gerou forte expectativa foi o fato de Mister raramente se pronunciar de maneira tão direta sobre conquistas recentes do Flamengo. Quando isso acontece, sempre há um impacto imediato, pois os torcedores sabem que o treinador costuma medir bem suas palavras. Muitos passaram a interpretar esse gesto como uma possível reaproximação, despertando a curiosidade sobre futuras movimentações nos bastidores. Além disso,
Algumas declarações recentes feitas por ele em Portugal, elogiando o atual elenco rubro-negro e destacando a força estrutural do clube, voltaram à tona nas últimas horas. Esses trechos foram compartilhados milhares de vezes, criando um cenário de especulação sobre se Mister estaria acompanhando o Flamengo mais de perto do que se imaginava. A combinação entre o passado glorioso e o presente vitorioso acendeu uma chama que há muito tempo não brilhava com tanta intensidade. E, como era de se esperar, a torcida começou a se perguntar: será que um dia esse laço tão forte pode se transformar novamente em realidade dentro de campo? Mesmo sem qualquer confirmação oficial, o simples fato de Jorge Jesus demonstrar, mais uma vez, seu carinho pelo Flamengo fez surgir uma onda de esperança entre os rubro-negros. A expectativa agora cresce a cada novo gesto, declaração ou rumor envolvendo o treinador que marcou uma geração inteira. Diante dessa reaproximação simbólica entre Jorge Jesus e o Flamengo, a grande pergunta agora é: o que pensa a nação rubro-negra? Os torcedores ainda guardam um carinho imenso pelo Mister, mas será que, na visão da torcida, esse laço deveria um dia voltar a se transformar em trabalho dentro das quatro linhas? A lembrança de 2019 pesa forte, e cada um tem sua própria interpretação desse possível aceno. Muitos rubro-negros acreditam que o Flamengo vive um novo ciclo, com novos protagonistas e uma identidade própria sendo reconstruída. Mesmo assim, a figura de Jorge Jesus continua provocando debates intensos. E você, torcedor, acha que o Flamengo deveria abrir portas para um retorno do Mister no futuro, caso as circunstâncias permitissem? Ou acredita que o clube deve seguir firme em um caminho totalmente independente daquele legado? Também surge outra questão relevante: até que ponto a presença simbólica de Mister ainda influencia emocionalmente a torcida? Quando ele parabeniza o Flamengo, isso fortalece o orgulho rubro-negro ou alimenta expectativas que podem atrapalhar o atual momento do clube? A opinião da torcida sobre esse equilíbrio é fundamental, especialmente porque o Flamengo vive sob constante holofote e pressão por resultados. Por fim, fica o convite à reflexão: qual é o verdadeiro tamanho de Jorge Jesus na história do Flamengo? Ele deve ser lembrado apenas como um ícone de um passado glorioso, ou ainda tem espaço para influenciar decisões, escolhas e até sonhos futuros da nação? Torcedor, a palavra agora é sua, e o debate promete ser quente como sempre na arquibancada rubro-negra. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.